Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um único capítulo de um livro acadêmico para questionar uma coisa que parece super óbvia para nós. O que afinal significa ler? A análise é baseada no capítulo 3 do livro Sparks of the Logos, de Daniel Boyarin. E olha, pode se preparar, porque a história por trás desse ato tão comum é muito mais complexa e interessante do que a gente imagina. Se eu peço para imaginar alguém lendo, o que aparece na sua cabeça? Provavelmente uma pessoa em silêncio, né? Talvez numa poltrona, super concentrada num livro. É uma cena quieta, privada, quase um momento de refúgio do mundo lá fora, certo? Pois é. Acontece que essa imagem, historicamente falando, é uma invenção bem recente. As ideias desse capítulo nos levam para uma história completamente diferente. Elas mostram uma forma de ler que era o exato oposto da nossa. Era algo público, barulhento e feito para provocar uma reação imediata em quem ouvia. Nossa jornada começa então num mundo cultural muito, muito diferente do nosso. E esse nosso primeiro mundo é a antiga cultura israelita. Lá, ler não tinha nada a ver com absorver informação em silêncio. Era, na verdade, uma performance. Um evento público que tinha consequências reais e imediatas. A primeira pista, e talvez a mais forte, está na própria língua. A palavra hebraica para ler, kará, tem como raiz a ideia de chamar, convocar, clamar. Ou seja, não se tratava de decifrar letrinhas com os olhos, mas de proclamar palavras com a boca. Ler, por definição, era ler em voz alta. E a gente vê isso na prática em textos como esse do livro do Êxodo. A leitura era um evento da comunidade. E olha a frase-chave aqui: o livro foi lido aos ouvidos do povo. Não foi lido para o povo, mas aos ouvidos deles. Isso reforça que era uma experiência auditiva, coletiva. A presença física de todo mundo ali era essencial. Mas o mais fascinante é que a leitura não era algo passivo. Pelo contrário, ela exigia uma resposta imediata. Pensa na cena. Um rei ouve a leitura da lei e, em desespero, rasga as próprias roupas. Um profeta lê um texto em público e espera que a multidão se arrependa na mesma hora. Ler era um ato de fala poderoso. Era um gatilho para a ação, não só um jeito de consumir informação. Então, para a gente fechar esse primeiro ponto, a ideia de se sentar confortavelmente com um bom livro para se perder no outro mundo, isso simplesmente não existia. Para eles, essa nossa forma de ler seria algo completamente estranho, talvez até sem sentido. Agora vamos dar um salto gigantesco no tempo e no espaço. A gente vai direto para a Europa medieval, onde uma verdadeira revolução silenciosa aconteceu. É aqui que nasce o nosso segundo mundo da leitura. Um mundo que, aí sim, se parece muito mais com o nosso. Vamos colocar as duas coisas lado a lado para entender bem a diferença. No mundo antigo, a gente tinha um ato público, social, uma convocação. Já na Europa medieval, a leitura vira uma experiência privada, silenciosa, uma forma de lazer. A finalidade muda completamente, de provocar uma ação social para criar um prazer individual, uma fuga pessoal da realidade. Mas como é que essa mudança aconteceu? Bom, não foi da noite para o dia, foi um processo lento. Começou lá com os gregos, que foram os primeiros a associar literatura com prazer, depois passou pelos trovadores, que cantavam sobre o amor privado, mesmo que em cenários públicos. A grande virada mesmo acontece quando a leitura sai da praça pública e entra em casa, vai para os espaços íntimos, até que autores como Chaucer colocam seus personagens lendo na cama, o lugar mais privado de todos. E talvez o exemplo mais chocante e dramático dessa transformação venha de Dante, na sua famosa obra O Inferno. A história de Paolo e Francesca mostra o poder que um simples livro passou a ter no mundo privado das pessoas. É aqui que a acusação acontece. Na história, Paolo e Francesca estão lendo juntos sobre Lancelot e Genebra. Inspirados pela leitura, eles se beijam e ali começa o caso trágico deles. E quando está no inferno, Francesca não culpa a si mesma nem a Paolo. Ela culpa o livro. O livro, ela diz, agiu como um galeoto, que significa um alcoviteiro, um intermediário que facilitou o romance proibido. Para e pensa no que isso significa. Um objeto, um livro, é responsabilizado por uma paixão avassaladora que terminou em tragédia. O texto deixou de ser uma convocação pública e se tornou um agente ativo num drama privado, íntimo, erótico. A leitura, a partir dali, tinha o poder de seduzir. Então, o que a gente viu até aqui foram dois universos completamente diferentes, escondidos debaixo da mesma palavra leitura.
Vamos só organizar essas diferenças para que fique tudo bem claro. Esse quadro resume perfeitamente. O espaço muda do público para o privado. O modo deixa de ser oral para se tornar silencioso. O propósito sai de uma convocação social e vira prazer individual. E o papel do próprio texto se transforma de um pronunciamento com autoridade para um portal para a imaginação ou para o desejo. Então, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? É que o nosso jeito de ler, que parece a coisa mais natural do mundo, na verdade não tem nada de universal nem de eterno. Ele é o resultado de uma história cultural longa e bem específica. Nós herdamos o mundo da leitura privada, silenciosa e focada no prazer. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para a gente refletir. Quando lemos um texto antigo, como a Bíblia, sozinhos no nosso quarto, será que estamos realmente fazendo o que os autores queriam? Se esses textos foram criados para serem atos de fala, para serem performados em público, o que será que se perde? Ou o que se ganha quando a gente lê eles com os olhos de uma cultura que transformou a leitura num ato de intimidade? A resposta para isso pode mudar para sempre o jeito como a gente entende esses textos.